Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 32. Vamos ao enunciado. No esquema da figura, determinar a altura H e a mínima força F para que a comporta ABC permaneça em equilíbrio. Dados: a largura igual a 1,5 metros, peso específico do mercúrio igual a 136.000 Newton por metro cúbico, peso específico da água igual a 10.000 Newton por metro cúbico. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar a altura H. A altura H está aqui, ó, essa altura de água, tá? Aqui da comporta até chegar na superfície livre, e determinar a mínima força F. Essa força F está aqui segurando a comporta ABC, tá? Então vamos determinar primeiro essa altura H, né? Porque temos esse manômetro aqui, onde a gente tem aí o fluido manométrico mercúrio. Temos superfície livre aqui, superfície livre aqui. Então aqui temos pressão atmosférica, na escala efetiva é 0. Temos aqui pressão atmosférica, na escala efetiva é igual a 0. Então, se a gente começar a leitura aqui do manômetro, né, a condição de pressão desse ponto, eu vou escrever a pressão atmosférica, a gente vai zerar. Aí a gente tem mais uma coluna até chegar nesse ponto aqui de mercúrio, então é o peso específico do mercúrio vezes uma altura H do mercúrio. Nesse ponto, né, como a gente tem o mesmo fluido aqui, ó, que é o mercúrio, e estamos na horizontal, a pressão é igual nesse ponto. Então eu pulo para esse ponto e agora eu vou subir nessa coluna aqui, que é uma coluna de água. Então eu vou subtrair a pressão, então vai ser menos o peso específico do fluido que está ali, a água, vezes aquela altura, eu vou chamar de H1. Aqui, H1, tá? Para fazer de forma literal. Deste ponto aqui, eu vou continuar subindo e vou até lá em cima. Então eu vou subtrair, ou seja, a pressão vai diminuir, o peso específico da água, vezes a altura que eu quero ali, H. Tudo isso é igual à pressão ali onde eu cheguei, que é a pressão atmosférica, né? Que na escala efetiva é 0, na escala efetiva é 0, ou corta essa com essa, tanto faz. Aí a gente tem aqui, isolando o H na equação, que está aqui, vai ficar o peso específico do mercúrio, vezes a altura H do mercúrio, menos o peso específico da água, vezes essa altura H1 que eu chamei ali, dividido pelo peso específico da água, né, que vai passar dividindo. Então podemos calcular aí, essa altura H vai ser peso específico do mercúrio, 136.000 Newton por metro cúbico, foi dado aqui. A altura H do mercúrio, 0,25 metros, 0,25 metros, menos peso específico da água, 10.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura aí H1, que é aquele 0,4 ali, metro, tudo isso daí dividido pelo peso específico da água, que é de 10.000 Newton por metro cúbico. Tá? Os Newton por metro cúbico eu coloco em evidência em cima, simplifica com o de baixo, vai sobrar só a unidade de metro. Então podemos calcular aí como sendo 136.000 vezes 0,25 menos 10.000 vezes 0,4. Vamos ter aí 30.000 dividido por 10.000, né, que dá 3. Ou seja, a altura H é de 3 metros. Bom, então já determinamos ali a altura H. Agora, para determinar a mínima força F para que esteja em equilíbrio, a gente tem que colocar as forças que estão atuando aqui sobre aí a comporta ABC. Tá? Desprezando aí o peso da comporta, né, que não é fornecido, a gente tem aqui do lado de dentro a água causando pressão em duas partes da comporta. Tem a pressão causada aqui nesse ponto, ó, tá? Que é constante, que é exatamente nessa linha de ação. Então vai gerar uma força exatamente no centroide, aqui, né, no meio, que eu vou chamar de uma força AB, da nomenclatura aí, tá? É a força da água, linha B. E aqui no lado BC, a gente tem
o centroide, vai ter uma força aqui da água, só que ela não é aplicada no centroide, né? Está aqui na vertical e a gente tem que a força é aplicada um pouquinho para baixo, que é chamado centro de pressões. Eu vou chamar de força ali de BC, tá? Então, a gente sabe que essa aqui, ó, esse ponto é o centro de gravidade e esse ponto é o centro de pressões. Esse ponto aqui do centro de gravidade, a gente sabe que está a 1 metro. E essa medida aqui, para baixo, a gente não conhece, mas a gente vai calcular. Então, para calcular essa mínima força F, para que mantenha equilíbrio, significa que aqui em relação ao ponto A, né, que é onde está em relação onde está rotacionando a comporta AB, né? Se a água tiver uma pressão gerar uma força maior que a força aqui, vai abrir, isso aqui vai rotacionar. Então, o equilíbrio aqui em A, a gente faz o somatório de momento em A igual a zero. Anti-horário positivo, vou adotar essa referência. Então, quem vai causar momento em A? Eu vou ter o FAB, vai girar no sentido aí anti-horário, então vai ser positivo. Vai ser o FAB, a força FAB ali, vezes essa distância aqui, tá? Chamar de L1, para facilitar aí a nomenclatura. L1. Depois eu vou ter o momento causado pela essa força FBC, segurou aqui em A, vai girar no sentido horário também. Então, é a força FBC vezes o braço, né? A força está na horizontal, a distância é na vertical. Vou colocar aqui para o lado de fora para não poluir o desenho. Tá? Essa distância aqui, ó, até chegar lá, ponto A, vou chamar de L2. L2, tá? Depois a gente vai descobrir esses valores aí. E vamos ter o momento causado pela força F. Segurou em A, vai girar no sentido horário, né, para dar o equilíbrio, menos F, vezes o comprimento total aqui de BC, né? Vezes aí o lado BC, aí o segmento BC, que vale 2 metros que a gente tem ali. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, para achar essa força F, isolando aqui na equação, a gente vai ter que a força devido à pressão ali em AB, vezes o comprimento L1, mais a força BC, que é devido à pressão da água ali, que está no centro de pressões entre o lado BC, tudo isso dividido pelo segmento BC. Bom, então já temos a equação aí que define, agora vamos achar os termos. Começando pela força FAB. A força FAB é a força devido à pressão aqui. Tá? Então, a gente vai usar o conceito a pressão ali na placa B vezes a área AB. Tá? Então, essa força AB pode ser calculada. A pressão exatamente nesse ponto depende exatamente da altura H, né, em relação aqui à superfície. Então, vai ser o peso específico, que é da água, vezes a altura H, que a gente já achou. Essa área AB vai ser o comprimento aqui AB, que é 1 metro que a gente tem, vezes a largura que não está no desenho, né? Então, vai ser o segmento AB vezes aí a largura. Vou chamar a largura de W, tá? Esse valor aqui é o W. Então, substituindo aí, né, agora pelos valores, essa força B vai ser peso específico da água, 10.000 Newton por metro cúbico, vezes o H de 3 metros, vezes o segmento AB, que vale 1 metro, vezes aí a largura de 1,5 metro. Aí a gente vai ter aí metro vezes metro, corta com metro cúbico, sobra unidade aí de Newton, que é a unidade de força. Aqui a gente vai ter 1,5 vezes 3, 4,5 vezes 10.000, né? 45.000. Dá para fazer aí direto, não precisa da calculadora. 45.000 Newton é a força FAB, tá? O valor de L1, como está no centroide, a gente já sabe que é meio metro, né? 0,5 aí, metro, tá? Aí vamos ter, agora vamos achar a força FBC. A força FBC é a força que está aplicada aqui, tá? Nessa parte da comporta. Ela é calculada em relação ao centroide, mas ela não é aplicada no centroide.
ela é aplicada aí como sendo a pressão no centroide ali de BC, tá? Vezes a área de BC. Então, vamos ter que a força FBC, quem é a pressão no centroide de BC? É o peso específico, que é da água, vezes a altura até chegar aqui no centro de gravidade, em relação à superfície livre. A superfície livre está lá em cima, tá? Que seria essa medida aqui, tá? Que eu vou colocar aí H de BC, depois a gente substitui pelos valores. E a área de BC vai ser o comprimento aí do segmento BC, vezes a largura W, que foi dado. Então, substituindo aí, FBC vai ser o peso específico da água, 10.000 Newton por metro cúbico. Esse H de BC vai ser o 3 metros do H, mais metade aqui, ou seja, 3 mais 1, 4 metros, tá? Essa distância aqui é de 4 metros. Vezes o segmento BC, que é de 2 metros daqui a aqui, vezes a largura de 1,5 metros. Aí metro vezes metro vezes metro, vai cortar aí com 1 metro cúbico. Vamos calcular aí, temos 10.000 vezes 4 vezes 2 vezes 1,5, 120.000, tá? 120.000 Newton. Bom, achamos então FAB, L1 a gente viu ali, FBC, falta esse L2. Para achar esse L2, a gente precisa da medida aí, vou colocar aqui para o lado de fora, lá em relação à superfície, ó, essa medida aqui é chamado de YCP, tá? E a medida daqui até aqui é chamada de Y barra, tá? Que é o Y até o centroide, que nesse caso vai ser igual à altura H até o centroide. Então, para calcular esse Y de CP primeiro, né, para a gente poder calcular esse L2, vou até escrever aqui, ó, quem vai ser o L2? O L2 vai ser a diferença do Y de CP, que é onde está o centro de pressões, menos essa altura aqui, que é a altura H, que a gente já tem. Então, para achar esse Y de CP, a gente usa a equação, que é o Y barra mais o momento de inércia aí do centro de gravidade daí da comporta, dividido pelo Y barra vezes a área. Então, vamos substituir essas condições. Y de CB vai ser o Y barra, a gente já viu ali, que vale 4, mais o ICG, né? Aqui é uma comporta retangular. Para a comporta retangular, a gente tem que é base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Dividido, o Y barra a gente já tem, a área é base vezes a altura. A base, a gente vai cortar. Essa base seria exatamente a largura, tá? Que está lá na profundidade. A altura H que corta com cubo, aqui fica ao quadrado. Substituindo pelos valores, podemos calcular o Y de CP como sendo Y barra, como a gente viu aqui, é 4 metros. Aí mais, aqui sobre o H ao quadrado, essa altura H é aqui os 2 metros. 2 ao quadrado, metro quadrado. Dividido aqui, esse 12 vem para cá dividindo. Y barra, que é 4 metros. Aí o quadrado aqui vai cortar com metro. Esse 2 ao quadrado a gente pode cortar, simplificar com esse 4, fica 1 sobre 12. Então, esse Y de CP vai ser igual a 4 mais 1 sobre 12. 1 dividido por 12. Então, a gente tem aí que vai ser 4,083 metros. Bom, agora que a gente tem aí o Y de CP, a gente calcula esse L2. Esse L2 vai ser o 4,083 menos o H, que é 3 metros que a gente achou. Ou seja, 1,083 metros. Então, a gente pode chegar aí na força mínima, que vai ser FAB, 45.000 Newton, vezes L1, que é meio metro,
meio metro, mais FBC, 120.000 newton, vezes aí o L2, que é 1,083 metros, tudo isso daí dividido por o segmento BC, que é 2. Então, essa força F mínima vai poder ser calculada como sendo 45.000 vezes meio, mais 120.000 vezes 1,083, dividido por 2. Uma força no valor de 76.230 newton. Essa é a força mínima para que a comporta não abra. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!